Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Hoje estamos começando uma nova série de estudos chamada A Graça de Deus. Antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te louvamos por esse estudo, que ele possa ser bênção na vida dos nossos ouvintes. Senhor, colocamos em tuas mãos os jovens, os idosos, colocamos o nosso país na tua presença, Senhor. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, colocamos suas necessidades, suas lutas, e te louvamos também por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te pedimos em especial neste dia, por este programa, que ele possa ser de bênção na minha vida e também na vida dos nossos ouvintes. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus. Eu creio que este é um dos grandes temas em toda a Bíblia e talvez o tema mais mencionado nos hinos, mais do que qualquer outro. Se você pegar o seu hinário, você ficará surpreso em ver quantas vezes aparece a palavra graça. Talvez não em cada estrofe, por vezes aparece somente uma vez em todo o hino, mas eu tenho certeza que você vai se surpreender com o número de músicas que contém a palavra graça. Suponhamos que alguém lhe peça para definir o que é graça. Aprendemos que graça é o favor imerecido de Deus, e pessoalmente creio que esta é uma excelente definição. A palavra imerecido significa que nós não merecemos, e a palavra favor significa qualquer ato de bondade. Portanto, vemos que graça é a bondade imerecida de Deus para conosco. Eu concordo com esta definição. Charles Spurgeon disse: a graça é o Deus Todo-Poderoso se inclinando para súditos indignos. Um querido amigo meu de ministério, o Dr. Andrew Talford, definiu a graça como total responsabilidade assumida por Deus pela culpa e pena de nossos pecados. Eu também concordo com essa definição. Mas eu quero dar uma definição simples da graça. Não acho que esta definição seja melhor que as outras, mas é a minha maneira de expressar e você pode adicioná-la às outras definições. Para mim, a graça é tudo por nada, dada aos pecadores que não merecem nada. Repito, a graça é tudo por nada, dada aos pecadores que não merecem nada. Quando pensamos em graça, vem à mente a palavra grátis, significando algo que não precisamos pagar. É um presente que recebemos. E se é grátis, sem nenhum custo, você não precisa trabalhar para conseguir, certo? É um presente para você. A graça é isso. É um presente de Deus para nós. Se você quiser fazer um esboço deste estudo, que eu acho que é sempre bom, pegue aí a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue papel e vamos anotar tudo que vamos ler e aprender nestes programas. E depois você poderá usar isso em uma classe, um grupo missionário, reunião com jovens, em uma reunião de oração. Bom, faça o esboço e você pode usar da maneira que você quiser. Eu tenho certeza que será muito útil. Vamos começar com o nosso primeiro grande texto sobre a graça. Em primeiro lugar, veremos sobre a graça salvadora. Qual versículo vem à nossa mente quando você ouve a palavra salvação ligado à palavra graça? Sim, é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Este não é o único versículo sobre a graça que contém a palavra salvação. Tito 2:11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Bem, se a graça é tudo por nada para os pecadores que não merecem nada, então estes dois versículos, Efésios 2:8 e Tito 2:11, nos dizem que a salvação é um dom, é um presente de Deus ao homem, que não pode ser comprada. Se eu pudesse comprar, então não seria graça, não seria de graça. Nós não recebemos salvação para obedecer qualquer lei, porque se assim fosse, então não seria pela graça. Deve ser absolutamente grátis. É um favor imerecido de Deus para com o pecador que crê.
Para entender o que significa ser salvo pela graça, devemos entender algo a respeito da doutrina da salvação. A palavra salvação vem da palavra latina salvus, que significa ser libertado ou resgatado. Por exemplo, quando Pedro estava caminhando sobre a água, quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar e orou esta pequena oração: Senhor, salva-me. Pedro estava pedindo ao Senhor para libertá-lo, para resgatá-lo. Pedro percebeu que ele estava de frente com a morte, estava afundando, e clamou ao Senhor para ser libertado ou resgatado. Ele usou o termo corretamente, porque estava pedindo a Deus para resgatá-lo, e assim ele o fez. E nesse sentido, o Senhor o salvou. Mas eu não estou pensando na salvação somente nesse sentido, não apenas no simples fato dele ter sido libertado da morte, porque se o Senhor não voltar durante esta geração, todos os que estão me escutando deverão morrer. E isto é assim porque Deus já decretou. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, nós lemos: Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Portanto, todo aquele que está vivo hoje, cada pessoa na terra, deve morrer, a menos que o Senhor Jesus volte durante esta geração. A morte está à nossa frente, amigo, e não podemos escapar disso. A palavra salvação na Bíblia é usada em outro sentido. Refere-se a ser resgatado ou liberto da separação eterna de Deus. Resgatado e liberto da culpa e punição pelos nossos pecados. Resgatados e libertos do inferno. Eu pergunto, você é salvo? Amigo, é sobre isso que a Bíblia fala. Salvação pela graça. Independentemente do assunto que você procurar na palavra de Deus, você sempre vai encontrar o grande tema da salvação. Isaías 45:22 diz: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Em Jonas, capítulo 2, versículo 9, lemos: Do Senhor vem a salvação. A combinação da palavra salvo, salvação e salvador pode ser encontrada mais de 100 vezes na Bíblia. Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Lucas 2:11 lemos: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 1:47: E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 19:10: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Atos 4:12: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em Romanos 1:16: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Romanos 10:13 diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, vemos que em qualquer lugar da Bíblia que você ler, você encontrará o grande tema sobre salvação. E o que significa salvação? Significa ser libertado, ser resgatado da culpa e do castigo pelos pecados e do resultado final do pecado, que é a separação eterna de Deus. Agora, deixe-me perguntar, você é salvo? Eu não estou perguntando se você é cristão. Eu raramente uso esta palavra quando falo com as pessoas sobre a salvação, porque há tantas conotações confusas desta palavra que quase qualquer um que não é judeu ou budista ou muçulmano pode dizer: claro que eu sou cristão. Pergunte a qualquer presbiteriano ou luterano, metodista ou batista, católico ou romano: você é um cristão? E a resposta será: claro que sim. Talvez alguns até acrescentam: você acha que eu sou um pagão? Mas muitos não compreendem o conceito bíblico da palavra cristão. Então, eu não estou perguntando se você é um cristão, mas sim se você já foi salvo. Se assim for, então isso significa que você foi resgatado da culpa e do castigo pelos pecados, foi libertado da escravidão do pecado e do inferno e da separação eterna de Deus. A Bíblia trata disso, do presente da salvação que Deus oferece ao homem. Pense nisso, amigo. Se você for salvo, será pela graça. Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus, pela graça, Ele pode te salvar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Porque a graça de Deus trouxe a salvação, não há nada que você possa fazer para receber a salvação, exceto aceitar pela fé. Você não pode fazer nada por sua própria vontade, exceto receber o que Deus oferece. A graça salvadora. Tudo por nada para os pecadores que não merecem nada.
Oh, meu amigo, se você não é salvo, aceite a Cristo Jesus hoje como seu Salvador. Agora! Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. 1 Timóteo 2,4 diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Sim, amigo. Deus quer que você seja salvo e deseja fazer isso agora. Portanto, confie nele. Se você nunca fez isso, tome essa decisão. Agora eu quero que você preste atenção a uma passagem difícil nas Escrituras. Eu me agarrei a isso por muitos anos até chegar finalmente à conclusão de que Deus tem uma mensagem para mim nesta passagem e que a mensagem, em sua interpretação primária, significa apenas uma coisa. A passagem é 2 Coríntios, capítulo 12. Esta parte da palavra é autobiográfica, ou seja, Paulo está escrevendo sobre ele mesmo. Lembre-se que ele está escrevendo por inspiração do Espírito Santo. Não é algo que ele pensou por si próprio. Ele escreveu o que o Espírito Santo ditava, mas é uma experiência de sua própria vida. Vamos ler 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 5. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. O que eu vou dizer pode parecer novo para alguns, mas eu só quero que você recorra à palavra de Deus e verifique se eu estou certo. Eu creio que Paulo se refere a uma experiência que aconteceu em um lugar chamado Listra. Se você observar o segundo versículo, então você tem a chave para isso. Conheço um homem em Cristo há 14 anos. Se nós voltarmos cronologicamente 14 anos antes de Paulo escrever esta epístola aos Coríntios, você encontrará Paulo em Listra, onde ele foi apedrejado. Vemos isto no livro de Atos. Ele foi dado como morto. Na verdade, Paulo tinha sido apedrejado até a morte. Quando um crente morre, seu espírito deixa o corpo e imediatamente vai estar com o Senhor. Assim que quando Paulo foi apedrejado em Listra, ele deixou o corpo e foi estar com Cristo. Isso fica muito claro em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, novamente o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Em outras palavras, quando um crente morre, sua alma vai imediatamente para a presença de Deus, e seu espírito estará com Deus no mesmo instante. Não existe tal ensinamento na Bíblia que fale sobre alma que dorme. O reino espiritual do homem nunca entra em um estado de sono ou de inconsciência, mas está sempre consciente. Bem, Paulo havia sido apedrejado até a morte em Listra, 14 anos antes de escrever a segunda carta aos Coríntios. Não sabemos por quanto tempo ele esteve morto, mas sabemos que Deus o trouxe de volta à vida. E quando voltou à morte, naturalmente ele lembrou de algumas coisas que viu e ouviu enquanto estava no céu. Deus não queria que Paulo falasse sobre essas coisas, mas sim que ele pregasse as insondáveis riquezas de Cristo e ministrasse aos gentios. Mas Paulo tinha uma tendência a se orgulhar, como vemos no versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 12. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Observe novamente esse versículo e o que você vê. Encontramos uma expressão a fim de não me exaltar. Em outras palavras, quando Paulo voltou à vida, Deus permitiu o diabo atacar o corpo de Paulo e trazer sofrimento a ele, uma aflição física dolorosa. No entanto, Paulo diz no versículo 7 que era um preventivo divino para o guardar do orgulho e não exaltar-se das coisas que tinha visto e ouvido. A isto Paulo chamou de um espinho na carne. Agora, o que Paulo fez? O que a maioria de nós, quando ficamos doentes, fazemos. Ninguém gosta de ficar doente. Todos nós queremos nos sentir bem. O cristão normal deseja se sentir bem se está em seu pleno juízo. Na minha opinião, ninguém com uma mente saudável cometeria suicídio. Qualquer um que tenta o suicídio é porque naquele momento a sua mente não está bem. Creio que todos aqueles que têm uma mente normal querem viver. Até nós que somos crentes, que sabemos que vamos para o céu quando morrermos,
não desejamos morrer. Se estamos saudáveis, queremos aproveitar a nossa vida na terra e desfrutar aqueles que amamos. Bom, queremos viver para servir a Deus. Eu acho isso normal e natural. Não há nada de errado sobre isso. Por isso, quando ficamos doentes, geralmente oramos para sermos curados. Isso é normal para quase todos os cristãos, e Paulo não era diferente de nós. Por isso, no versículo 8, lemos: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Acerca do qual? Acerca do quê? Do espinho da carne. Pense sobre isso. Paulo orou ao Senhor 3 vezes para o livrar disto, mas Deus não o fez. Não atendeu a oração. Deus pode nos curar de todas as doenças, mas Ele nem sempre nos cura de toda a doença. Aliás, em mais de uma ocasião eu ouvi dizer que há uma doença que Deus não vai nos curar. É a última. Por isso, amigo, quando for nossa vez de partir, nós vamos partir. Exceto se o arrebatamento acontecer, quando Cristo vier para nos levar para o céu, não existe uma pessoa que está me ouvindo agora que escapará da morte. Nenhum de nós. Ao homem está designado morrer uma só vez. Portanto, quando chegar a sua vez de morrer, isso vai acontecer. Quando chegar a minha vez de morrer, não há escapatória. Todas as orações de todos os santos na terra não poderão fazer você ficar aqui quando Deus o chamar para partir. Paulo orou 3 vezes para que fosse liberto deste espinho, mas não era a vontade de Deus livrá-lo. Ele poderia sim, mas não era a sua vontade. Talvez alguns de vocês estão me ouvindo agora e estão passando por águas profundas, doenças, depressão ou problema emocional. Talvez você tenha perdido um membro da família. Eu não sei o que está acontecendo com você agora. Eu não sei o que está quebrantando o seu coração, o que tem causado essa ferida. Pode ser um filho ou uma filha rebelde, ou seu cônjuge que não lhe demonstra mais amor. Eu não posso dizer que Deus o livrará desse espinho em sua vida. Ele pode fazê-lo com certeza, mas eu não estou dizendo que ele vai fazer. Mas eu sei de uma coisa: você pode viver a mesma experiência de Paulo. Qual foi a sua experiência? Bem, você vai encontrá-lo no versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe a palavra graça. Esta graça é suficiente. Temos a graça salvadora para os pecadores em Efésios 2:8 e Tito 2:11, mas aqui nós temos a graça suficiente para aqueles que sofrem. Você está sofrendo hoje uma angústia, uma dor física, a perda do amor de alguém de sua família, a perda de um membro familiar com a morte, a rebeldia de um filho ou de uma filha? Olha, se você é salvo e conhece o Senhor Jesus Cristo, eu lhe garanto que há graça suficiente para você. O que é graça? Lembre-se, a graça é tudo por nada para pessoas que não merecem nada. Seja sincero, nós merecemos todas as coisas boas que Deus nos dá? Querido amigo, se ganhássemos o que realmente merecemos, então estaríamos todos no inferno. Não amanhã, mas hoje. Mas graças a Deus, por sua graça salvadora, nós não estamos no inferno e podemos agradecer a Deus por sua graça suficiente. A graça suficiente para mim e para você hoje. A minha graça te basta. Como faço para obter esta graça? Bem, não é tão difícil como parece. Há um versículo impactante sobre a graça e eu quero compartilhar com vocês. Está em Hebreus 4:16. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas como muitos versículos das Escrituras, não aplicamos aos nossos próprios corações, não colocamos em prática. O que Hebreus 4:16 diz é: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que esse versículo está dizendo é simplesmente que você pode obter graça somente se aproximando de Deus e pedindo para Ele. O trono de Deus, na presente dispensação, é um trono de graça. Um dia, no futuro, será um trono de julgamento, mas hoje é um trono de graça. Para você que está me ouvindo agora, você não nasceu de novo? Você conhece a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal? Ainda não? Amigo, venha a Deus e peça para Ele salvá-lo, e a sua graça o fará. Você é um filho de Deus que está atravessando águas profundas de sofrimento, você está sob pressão, ansiedade, tristeza ou raiva? Então achegue-se ao trono da graça. Deus dará graça suficiente para o seu coração pesado. Você precisa somente se aproximar dele e pedir para Ele. Diga: Senhor, eu preciso da sua graça. E Ele assim o dará. Sim, amigo, é simples assim.
Não me diga que eu estou fazendo disso algo muito simples, porque vivo pela graça de Deus e em mais de uma ocasião eu coloquei Deus à prova. Quando me aproximei de Deus para pedir sua graça, Ele nunca se afastou. Portanto, venha a Ele hoje e peça a Ele por sua graça e Ele a dará para você. Bem, em nosso próximo programa vamos continuar este estudo sobre a graça de Deus. Prepare sua Bíblia, prepare aí um caderno, uma caneta, sintonize aqui na mesma frequência, neste mesmo horário, e vamos estudar mais um capítulo do tema A Graça de Deus. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.